Olá galera, tudo bem com vocês? Iremos dar continuidade aqui às nossas aulas de geometria espacial e hoje iremos estudar um pouco sobre tronco, né? Tronco de pirâmide e também tronco de cone. O que é um tronco de pirâmide? Primeiramente, para entender, quando você secciona uma pirâmide, ela gera uma nova pirâmide, uma pirâmide menor, e gera esse sólido aqui da base, certo? Esse sólido a partir da base da pirâmide menor até a base maior. Esse sólido é chamado de tronco de pirâmide, certo? A mesma definição parecida é com o cone. Gera um novo cone e o restante é o que a gente chama de tronco. Nesse caso aqui, o tronco de pirâmide. Para a gente entender como se dá o volume de um tronco de pirâmide, você tem que levar em consideração algumas informações sobre semelhança de figuras planas, lá da geometria plana. E também da geometria espacial. Por exemplo, se você vou pegar a menor sobre a maior, H1 sobre H2, existe uma razão de semelhança também com a aresta, né? Eu vou chamar aqui, suponhamos, a aresta total, vou colocar L minúsculo, e a aresta total é Lzão. Então seria Lzinho sobre Lzão. Existe uma razão de semelhança, certo? Vou chamar de K. Existe uma razão de semelhança. Assim também como existe uma razão de semelhança entre as bases. Então, se eu tomar aqui a base menor sobre a base maior, essa razão é igual ao quadrado da razão de semelhança dos lados que a gente estudou agora há pouco. Então, isso aqui seria igual a K ao quadrado. De novo, ó, se a razão entre a altura 1 e a altura 2, onde a altura 1 eu estou levando em consideração a altura da pirâmide menor sobre a altura da pirâmide maior, isso é igual a aresta menor sobre a aresta maior. Se essa razão de semelhança for um número K, então a razão de semelhança entre a base menor e a base maior, como se trata de área, dessa razão é igual ao quadrado da razão de semelhança. Beleza? Você tem que guardar essa informação na hora que a gente for fazer aqui a dedução da fórmula do volume. Ainda levando em consideração a nossa pirâmide, existem outras razões também. A razão entre a área lateral, que eu vou chamar área lateral da pirâmide menor sobre a área lateral da pirâmide maior, que é a pirâmide original toda, também é igual ao quadrado de semelhança. Sempre que falar de área, a razão vai ser o quadrado da razão de semelhança. Então, existe uma razão também entre o volume entre a pirâmide menor e a pirâmide maior, vou chamar aqui de V1 e V2, né? A razão de semelhança entre os volumes, o volume é cubo, né? Então, será o cubo da razão de semelhança. Tranquilo? Então, agora dá para a gente deduzir aqui o volume do tronco de pirâmide, certo? Consideremos uma pirâmide de base B, a área da base B, e quando ela é seccionada por um plano paralelo a essa base, que eu tenho aqui a área dessa base menor, Bzinho. Aí eu tenho aqui as informações do lado, eu já falei. B é a área da base maior, o Bzinho, base menor, a área. O H minúsculo é a altura do tronco da pirâmide, certo? Eu tenho H2 é a altura da pirâmide original, H1 é a altura da pirâmide nova, volume 2 é o volume da pirâmide original
E o volume 1 é o volume da pirâmide nova, certo? Então, o que seria o volume desse tronco de cone? O que seria o volume? O volume dele basta você pegar o volume da pirâmide maior menos o volume dessa pirâmide menor, certo? O volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Por exemplo, se você estiver resolvendo um problema, você pode encontrar o volume desse tronco subtraindo o volume de uma pirâmide maior menos o volume dessa pirâmidezinha menor. Só que o que acontece é que nem sempre você tem os elementos, todos os elementos necessários, a altura 2, a altura 1, volume 2, volume 1, você não tem. E você precisa organizar, fazer uma relação entre os lados existentes para você poder encontrar uma relação que possa resolver um futuro problema, certo? Então, nós temos aqui a nossa dedução. Eu tenho que o volume, o que é o volume? Como eu já falei, é o volume 2 menos o volume 1. E quem é o volume 2? O volume da pirâmide maior, 1/3 da área da base vezes a altura, menos o volume da pirâmide nova, 1/3 da área da base vezes a altura 1. Substituindo essa altura 2, por que substituímos a altura 2? Porque o problema talvez, o problema não necessariamente, vai te dar a altura da pirâmide maior, a altura da pirâmide original, já que a questão geralmente vai falar só da altura do tronco, certo? Então, essa altura 2 não vai servir para o nosso problema. Então, a gente isola a altura 2, que é igual a altura 1 mais h. Ou seja, que é a altura total? É a altura da pirâmide pequena mais a altura do tronco. Essa informação será substituída aqui, ó. Beleza? Colocando aqui, que é o volume, 1/3 da base que estava multiplicando a altura 2, agora está multiplicando a altura 1 mais h, menos 1/3 de b vezes h1. Tranquilo? Agora, organizando essa expressão, observa que eu tenho 1/3 está multiplicando de um lado e também está multiplicando do outro. Então, coloca 1/3 aqui em evidência. Esse B, ele está multiplicando o H1 e também está multiplicando o H. E também eu tenho o Bzinho que está multiplicando o H1, certo? Então, eu posso fazer a junção aqui. Eu posso colocar o H1 em evidência, já que ele apareceu aqui e também desse lado, certo? O H1 está multiplicando o quê? O Bzão menos o Bzinho, né? E além disso, o B também está multiplicando o H. Então, organizando essa conta, vai ficar assim, ó. O Bzão está multiplicando o H. 1/3 está multiplicando todo mundo. O Bzão está multiplicando o H. E o Bzão menos o Bzinho está multiplicando o H1. Que seria aqui, ó. Certo? Só organizando aqui a nossa expressão. Beleza, aí você guarda essa informação. Guarda essa informação. Aí você vai encontrar uma maneira de eliminar esse H1. Por quê? Porque, como eu falei, a gente vai tratar só do tronco. A gente vai tratar só do tronco, então não vamos precisar dessa altura. Nós vamos precisar dessa altura, dessa base e dessa base, ó. Nós temos que encontrar uma expressão que tenha a base maior, a base menor e a altura, H minúsculo. Essas outras informações não servem uma vez que elas não têm no tronco de cone, certo? Aí você vai lembrar da razão que eu lhe falei, ó. A razão da base maior sobre a base menor é igual ao quadrado da razão de semelhança. Aqui, organizando a conta aqui, tirando a raiz quadrada dos dois lados, ó.
vai ficar H2 sobre H1 igual a Bzão sobre B, certo? Substituindo aqui no lugar de H2, ó, no lugar de H2 é H1 mais H sobre H1. Repete aqui as raízes, certo? Fazendo meio pelos extremos, ó, multiplicando H1 vezes B e a raiz de B multiplicando esse outro número e depois trazendo, dividindo, certo? Fazendo a racionalização, os devidos cálculos, você vai encontrar essa outra expressãozinha aqui, ó. Vai multiplicar H1 vezes B e a raiz de B multiplica esses dois, depois traz a raiz de B dividindo e vai resultar nessa expressãozinha aqui, para H1. Então, esse é o nosso valor para H1. Observa que agora eu tenho H, eu tenho a raiz de B, eu tenho a raiz de Bzão e Bzinho. Aí eu já posso substituir na minha expressão, que eu vou encontrar uma fórmula unicamente com esses valores que são necessários. 1/3, vou substituir nessa expressão, aqui BH, Bzão menos Bzinho, e tudo isso está multiplicando aqui, ó, o H1. E essa relação que nós encontramos, ó. Tranquilo? A nossa fórmula já está basicamente pronta. Só agora a questão de organização. Como eu tenho H, eu tenho H minúsculo desse lado. E também tenho, ó, ele está multiplicando Bzão, Bzinho, né? E eu também tenho o H aqui. Então, eu posso colocar 1/3 de H, tá aqui, ó, em evidência. Dentro ficará apenas o Bzão, tá aqui. Bzão menos Bzinho, que está multiplicando a raiz de B. Tudo isso sobre a raiz de Bzão menos a raiz de Bzinho. Quando chega aqui nessa parte, ó, você observa que apareceu aqui uma raiz de B maiúsculo menos a raiz de B minúsculo. Então, você pega esse Bzão menos Bzinho e vai utilizar um artifício matemático que é transformar ele na diferença de quadrados. Ó. Bzão menos Bzinho é a mesma coisa aqui. Raiz quadrada de Bzão ao quadrado menos a raiz quadrada de Bzinho ao quadrado. Certo? Isso aqui é a diferença de quadrados, é o produto da soma pela diferença de dois termos. E você vai substituir tudo isso aqui aonde tem o Bzão menos o Bzinho, que vai ficar da seguinte forma: o volume é H sobre 3, que multiplica cochete, vai ficar Bzão mais, no lugar de Bzão menos Bzinho, eu vou colocar parênteses, vai ficar a raiz de Bzão mais a raiz de Bzinho, que multiplica a raiz de Bzão menos a raiz de Bzinho. E tudo isso está multiplicando a raiz quadrada de B sobre a raiz de Bzão menos a raiz de Bzinho. Aí você observa que você pode eliminar aqui, ó, esse com esse. E a nossa expressão vai resultar aqui, ó. Vai resultar em H sobre 3, que multiplica Bzão mais Bzinho, que está multiplicando apenas agora, ó, essa raiz de Bzinho. Fazendo a multiplicação aqui, ó, a raiz de Bzão que multiplica Bzinho vai ficar isso. A raiz de B que multiplica a raiz de B vai ficar apenas B. Aí eu obtenho aqui, ó, meu volume. O volume do tronco é Hzinho sobre 3, que multiplica Bzão mais a raiz de Bzão, Bzinho, mais B. Ou seja, eu encontrei uma fórmula que utiliza apenas a altura do tronco, a base maior do tronco, certo? E a base menor do tronco. Beleza? Então, esse é o volume do nosso tronco de pirâmide. Para você encontrar a área lateral
área lateral do tronco de pirâmide, né? A área lateral, se você observar, ó, eles são trapézios. Então, é o somatório da área dos N trapézios que formam a área lateral do meu tronco de pirâmide. Eu não vou mostrar a fórmula, eu acho desnecessário ter que estar memorizando tanta fórmula. Com os elementos que você tem no tronco, dá para você encontrar essa área lateral e também a área total, já que você tem as duas bases, certo? E também os polígonos que formam a área lateral. Vamos observar agora o tronco de um cone, certo? O tronco de um cone, você vai seguir basicamente os mesmos raciocínios que você seguiu para encontrar o volume do tronco da pirâmide, certo? Eu não vou fazer o acompanhamento aqui da dedução, vocês podem acompanhar na apostila. Só observar que o volume, o tronco, é essa figura geométrica aqui, e ele é obtido pelo o volume total menos o volume de um novo cone, certo? Fazendo aqui o desenrolar dessa fórmula, vocês podem observar aí no livro, já está resolvido, igual de pirâmide, fazendo os devidos cálculos para você obter apenas uma fórmula que envolva a base menor, que envolve o raio menor, e a base maior o raio maior, e também essa altura menor, beleza? O que resulta nessa fórmula do volume do tronco de cilindro, ó. πh sobre 3, que multiplica r ao quadrado mais r' mais r ao quadrado, certo? O quadrado do r, o quadrado do r e o produto do r pelo r. Tudo isso está multiplicando a altura π sobre 3. Tranquilo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Para mais informações, vocês devem consultar os livros, resolver as questões, para ficar mais por dentro aí do conteúdo. Beleza?